Oi, meus amores, saudade de vocês. Eu tenho acompanhado o grupo e adorado a participação de todos. Alguns me escreveram no particular sobre a mediunidade, eu já respondi. Pode mandar e vamos tirando as dúvidas, o que eu puder ajudar, eu estou aqui. Então hoje nós vamos com o tema Morri e agora? Eu gostaria de provocar aqui algumas perguntas para fazer vocês pensarem. Como você entende a morte? Você já elaborou a sua própria ideia do que a morte representa, né? Ou você ficou satisfeito com a forma como a cultura ocidental, que os seus pais, a sua família, a sua religião, a educação que você recebeu te ensinou a ser a morte? Você concluiu ser algo coerente, confortável internamente para que você possa entendê-la? Ou para você ainda é muito difícil? Claro, eu imagino que se você escolher esse tema, você tem vontade de trocar ideias. E aqui estou eu, né? Onde tem alguém que tem vontade de trocar ideias, eu estou presente. Então eu quero dividir com vocês um pouquinho da minha visão do que é a morte. Logo cedo, aos meus 19 anos, depois aos 21, meus 2 filhos retornaram para a vida espiritual. Então esse tema morte acabou tendo um impacto muito grande na minha vida que me levou a meditar muito sobre ele. Eu percebo que a forma que nós somos educados a entender a morte vai influenciar diretamente em como a vemos e mais tarde, claro, cada um de nós vai ter a chance de analisar e chegar à sua própria conclusão. Alguns não analisam e continuam apenas vivenciando aquilo que entenderam que a cultura passou. E outros não, outros questionam, querem pensar e querem ver se realmente ficam confortáveis com aquilo que aprenderam socialmente, né? Bom, então, isso aconteceu comigo. Eu sou a 3ª geração de uma família espírita e desde criança eu fui educada a entender a morte como uma passagem para a dimensão espiritual, um retorno para casa, um ciclo da vida. Eu cresci e, claro, eu fui tendo essa minha oportunidade aos meus 19 anos de experimentar esse tópico bem de perto e percebi que o estudo e depois, mais tarde, trabalhando em reuniões mediúnicas, conversas com os desencarnados, as experiências com o fenômeno, entendendo através do intercâmbio, eu pude chegar às minhas próprias conclusões. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que morte vai aparecer uma foto clássica de uma figura toda de preto, de capuz, de foice na mão, né? Que nem conseguimos ver o rosto. Esta foto está lá no Google, mas ela também está nos filmes, nas revistas, em quadrinho, no nosso inconsciente, né? Retratando o quê? A morte como esse algo sombrio, obscuro, cortante, agressivo, tenebroso, né? Algo que, uau, parece muito complexo, né? Então, quando eu vivenciei aos meus 19, 20 anos esse tópico tão de perto na minha vida, com essa questão que eu passei, eu tive que olhar para isso, olhar para aquilo que minha família havia me educado, dessa passagem para a dimensão espiritual, olhar para isso que a sociedade, né, a cultura me oferecia, né, e comecei a perceber o que era aquilo, né? Como era, como é que podia eu ter essa ideia familiar de uma passagem tão tranquila e eu ver fotos na internet de alguém de preto que vinha, sei lá, cortar minha cabeça, cortar a gente em pedacinhos. Vocês acham que morte é isso? Né? E aí eu pergunto isso pro grupo, morte é isso? E realmente, para mim, não dava, isso era algo que não encaixava dentro de mim. Observava as pessoas que quando alguém desencarnava se vestiam todas de preto, as rosas vermelhas maravilhosas se tornavam pretas, as fitinhas colocadas na internet, e mostrando o quê? Que a morte era algo nebuloso, sem cor, sem atrativo, né? Como se fosse uma coisa horrorosa. Então, nós vamos perceber que a morte ainda, gente, é um tabu para nossas famílias. Não, talvez não para a sua, não para a minha, mas para muitas ainda famílias, né? Muitos de nós não foi educado e não está educando
os filhos para aceitar a morte como um fato normal da vida. E ela é. Ainda referimos a morte como Deus me livre, né? Temos o quê? Temos medo, muito medo, né? Porque com tudo que nós criamos como imagem da morte, nós ligamos a morte ao medo. Para onde eu vou? Né? Quem é que vai vir me buscar? Como é que eu vou enfrentar esse desconhecido? O que vai acontecer comigo? O que acontece com meu ente querido quando ele desencarna, né? Então, muitas pessoas ficam o quê? Desesperadas, ansiosas, angustiadas, né? Muitos pensamentos são fantasias, gente. Criamos fantasias que morrer é ruim, né? Que vamos para o inferno para alguns. Os espíritas, por exemplo, muitos deles acham todos que vão para o umbral, né? Ah, nós vamos para o umbral porque o André Luiz foi para o umbral, a gente também vai para o umbral. E, gente, a vida espiritual não pode ser boa ou ruim. A vida espiritual é a vida que nós construímos. Então, pensando no vídeo da camiseta que eu assisti, achei fabuloso, não importa, gente, as batidas que vamos dar a mais ou a menos no coração, como o filme sugere. O que importa é a qualidade do que vivemos, a qualidade do nosso presente, o que nós somos capazes de construir hoje. Então, eu fico pensando, se aqui somos capazes de fazer nossa vida ser interessante, ser cheia de aprendizado, ganhando novas habilidades, fazendo amigos, espalhando bem, amando, né, as pessoas que estão à nossa volta. Morrer, acredito ser apenas uma mudança, onde nós levaremos toda essa nossa bagagem, nossa memória, nosso aprendizado, nossa alegria, nossos amores. Os que forem capazes de sentir, de se entregar, de viver cada momento, vão aproveitar a vida, vão ter um monte de memórias para escrever na camiseta. Os que ficarem ansiosos, sofrendo com medo e criando fantasias do depois, poucos eventos vão ter para contar. A bagagem ela vai ser sempre proporcional ao que cada um construiu. Na dimensão espiritual, nós seremos quem somos, apenas sem um corpo físico, sem algumas necessidades que vivemos na matéria. Vamos continuar gostando das mesmas coisas. Quem gosta de fazer fofoca e criticar as pessoas vai ter vontade de continuar fazendo isso no mundo espiritual. Você não vai ser outra pessoa. E quem curte criar projetos, ter um foco numa vida em maiores conhecimentos e em produtividade, vai continuar no mundo espiritual buscando novos projetos, buscando fazer coisas que ajudem as pessoas. Nada disso vai mudar. Então, a minha maior preocupação, depois de toda essa experiência que eu vivi na minha vida, tanto na parte da minha educação, como também na experiência que eu tive em relação à morte, não é para onde eu vou ou o que vai acontecer comigo depois da morte, pois a morte é apenas a perda do corpo físico para mim. O resto continua. Então, a minha atenção é como eu uso o meu tempo aqui, encarnada. Com que qualidade? Para que finalidade? Em quais projetos eu estou envolvida, como me comporto com os que estão à minha volta, o quanto tenho investido no meu autoconhecimento, né? Se eu tenho fome da vida, se eu gosto de viver, e esse é o meu presente, buscar viver isso. Então nós vamos valorizar o aqui e agora. Nós vamos entender o poder do presente na nossa vida, porque ele é o que nós temos na mão, o que podemos mudar, o que podemos construir. O resto vai ser na semana que vem, quando a gente vai continuar falando da vida além da vida. Um super abraço, muita paz.